No vídeo de hoje falaremos sobre a empresa Rumo, negociada na B3 como Rail 3. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Trazendo um pouco da história da empresa, em 2008 foi criada a Rumo. Em 2010 houve a capitalização da Rumo, TPG e Gávea. Em 2015, a conclusão da fusão da Rumo e ALL Logística. Em 2015 houve aumento de capital da empresa. Em 2019, a Rumo vence o leilão da Ferrovia Norte-Sul. E em 2020 houve uma renovação antecipada da malha paulista de ferrovias. Falando um pouco agora da estrutura da empresa, com os principais ramais ligando os terminais da Rumo aos principais portos do país, essencialmente o foco é o transporte dos produtos do agronegócio até os portos para exportação. Nesse diagrama, conseguimos ver que as malhas são quase em sua totalidade propriedade da Rumo. Além delas, temos uma participação de mais de 60% da Brado, que é uma empresa de logística multimodal com a sua malha própria. As ações são negociadas na B3 com o código RAIL3. O maior acionista da empresa é a Cosan, seguido por Júlia Arduini, uma das proprietárias da antiga ALL. Esses dois são os principais acionistas e controladores da empresa Rumo. Vamos agora falar dos indicadores principais da empresa. Começamos a falar pelo indicador operacional, o TAQU, que é tonelada por quilômetro útil. A empresa aumentou em 9% esse indicador em relação ao ano anterior. Houve um aumento de tarifa da ordem de quase 14%, considerando a mesma base, e com isso o EBITDA aumentou em quase 32%. E o lucro mais do que triplicou no período, considerando a mesma base. Houve também a inauguração de um novo terminal em Rio Verde, Goiás. Mais de 70% do volume transportado pela empresa está na chamada Operação Norte, que basicamente leva produtos de Goiás e Mato Grosso até o Porto de Santos. O grande volume desse modo está no transporte de grãos, como a gente pode ver no gráfico à direita. Apesar do maior volume estar no transporte da Operação Norte, o Sul apresentou maior crescimento proporcional de receita, podendo se tornar mais relevante ao longo do tempo para a empresa. Na visão do EBITDA por negócio, vemos o crescimento dessa operação Sul em verde. Agora, uma visão do lucro líquido, vale ser comentado que houve uma renovação antecipada da Malha Paulista, estendendo a concessão até 2058. Esses efeitos não recorrentes estão representados nesse gráfico que a gente vê. Nessa visão aberta dos resultados, vemos a importância do transporte dos produtos agrícolas para a receita da empresa, com destaque para a soja, que é o principal tipo de produto movimentado. Falando um pouco da soja agora, vemos o crescimento da safra no Brasil, inclusive com destaque para importação, e a gente tem separado ali em laranja a produção do estado do Mato Grosso, onde a Rumo faz a sua ligação direta para o Porto de Santos, enviando assim o produto para exportação. Por outro lado, o milho apresentou uma quebra de safra no período, o que deve levar para uma redução da exportação do produto. No caso da soja, o principal comprador é a China, que responde por 2/3 do destino dessa soja brasileira. No caso do milho, uma distribuição melhor entre os vários compradores, com destaque para o México, que sobressai um pouco mais do que os outros.
Entre os projetos da empresa, existem algumas melhorias previstas para serem entregues no Porto de Santos até o final de 2021, como a gente pode ver nesse gráfico. Recentemente, tivemos a entrega do terminal em Goiás, o que levou a um aumento considerável do volume transportado pela malha central. Vendo o histórico de lucro por ação ao longo dos anos, observamos vários anos no passado com prejuízo na empresa. Já nos últimos 4 anos, a empresa conseguiu ter lucro, mas é um ponto de atenção para o investidor. A relação preço por lucro, como tivemos um lucro relativamente modesto nos últimos anos, tem ficado em patamar elevado, em torno aí de 50. Em termos de dividendos, a empresa não paga dividendos desde 2014. Esse é um ponto de atenção para aqueles que buscam compor uma carteira aí geradora de dividendos. O valor patrimonial, apesar de ter oscilado nos últimos anos, tem apresentado crescimento. A gente percebe aí que se traçar uma reta ao longo desses anos ali, a gente percebe um certo nível de crescimento, apesar da oscilação toda. Já a relação preço por valor patrimonial está em torno de 2. O endividamento cresceu entre os trimestres, passando para uma relação de dívida líquida por EBITDA de 2,1. O vencimento mais relevante da dívida está a partir de 2025. As ações estão sendo negociadas a valores próximos a R$ 17. A expectativa dos analistas de mercado é uma valorização de 45% nos próximos 12 meses. Vamos fazer o cálculo do valor intrínseco da ação. Ao longo dos anos, a gente observa que a partir de 2018, quando a gente começa de fato a ter lucro da empresa e faz sentido a fórmula do valor intrínseco, a gente chega a valores de R$ 8 no último ano, ou seja, menos da metade do preço de negociação da ação. Esse é um ponto de atenção para o investidor. Quando a gente vai analisar aí os ganhos passados, a gente percebe uma oscilação muito grande dos valores da ação. Somente quem investiu há 5 anos atrás conseguiu um rendimento satisfatório. Mesmo assim, não obteve nenhum dividendo nesse período. Vamos fechar agora com os pontos positivos e negativos para investimento na ação da Rumo. O ponto positivo, ela tem um foco para o atendimento à exportação do agronegócio. Como a gente sabe, é um grande destaque no Brasil, né? E é uma área que tem crescido bastante, tem ganhado importância. Tem, e isso traz para o crescimento dos volumes transportados e os projetos de expansão da empresa. Esses são os pontos positivos. Do lado negativo, ela está já sem pagamento de dividendos há um período longo, e também ela apresentou aí no passado recente alguns anos de prejuízos seguidos. Os indicadores de preços não estão interessantes no momento, a razão preço por lucro, preço por valor patrimonial e valor intrínseco não nos permite apontar aí que seja um valor adequado para adquirir a ação. E o histórico de investimentos de quem investiu no passado nessa ação apresentou oscilações bastante grandes. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.